dia a todos. Vamos dar início à mesa redonda de número 21. O mundo do trabalho pelo avesso, trabalho escravo, trabalho infantil e o trabalho no tráfico de drogas. Na verdade, essa é uma mesa redonda que foi organizada no âmbito do GT Trabalho e Sindicato no Mundo Contemporâneo, que tem exatamente se dedicado nos últimos anos a pensar as transformações no mundo do trabalho contemporâneo e seus impactos na vida social. Então, a ideia de hoje foi exatamente listar, entre as muitas e importantes formas e práticas de trabalho, algumas que a gente possa discutir aqui, obviamente algumas delas que nem sempre são nem pensadas como práticas e formas de trabalho efetivamente, né? Então acho que essa é uma grande oportunidade. A mesa é composta por Adriana Citeri, da Unicamp, Michel Missi, da FRJ, e o Joaquim Travassos, do Ministério do Trabalho, que infelizmente, pelo menos até aqui, não pôde chegar, né? Se ele chegar, ele vai se integrar à mesa, senão a gente tem mais tempo para o debate. Então eu passo a palavra para a Juliana, que eu vou Ok, eu vou iniciar agradecendo aqui a Marta Aurélia Santana e a Andrea Rossoni Mestre Vasconcelos da OIT, que está aqui presente, pelo convite para participar desta mesa. E o que eu vou tentar fazer aqui é alguns comentários sobre a prática internacional de pessoas e será reforçado, prestando atenção às distinções de gênero e tomando como referência as atividades desempenhadas no marco da migração para países, entre aspas, ricos, alguns países europeus e também os Estados Unidos. E esses comentários têm como referência um universo particular, que é o universo de pessoas devolvidas, também entre aspas, de alguns desses países que chegaram ao aeroporto de Guarulhos. Elas foram entrevistadas durante a realização de duas pesquisas, em 2005 e em 2006, foram pesquisas da Secretaria Nacional da Justiça, do Ministério da Justiça, com uma série de outros organismos, entre eles OIT e diversas parcerias. A primeira pesquisa considerou apenas indícios de tráfico, considerando algumas categorias de pessoas, mulheres e trans. Trans me refiro à maneira em que travestis e transexuais se referem a si mesmas, e considerou apenas indícios de tráfico com o fim de exploração sexual na Europa. A segunda pesquisa teve um pouco mais amplo, incluiu homens, considerou deslocamentos também para os Estados Unidos e considerou exploração em qualquer tipo de atividade, não apenas exploração sexual. Os dois estudos eles estiveram norteados pelo Protocolo de Palermo, e acho que vale a pena lembrar que essa é uma disposição internacional que considera tráfico de pessoas, o recrutamento, deslocamento ou inserção de pessoas em país de destino, mas quando esses deslocamentos tiveram lugar sob engano, coação, as pessoas foram raptadas, teve abuso de situação de vulnerabilidade para fins de exploração. E aqui é uma coisa importante, que embora as campanhas antitráfico geralmente utilizam imagens de mulheres e se refiram ao trabalho na prostituição, a questão é que o comércio global do sexo é apenas um espaço, mas não é o único, no qual há tráfico de pessoas. E por quê? Porque o protocolo considera como exploração a exploração da prostituição de outra pessoa ou outras formas de exploração sexual, mas também o trabalho de serviços forçados em qualquer atividade, além de práticas similares à escravatura, à servidão e remoção de órgãos. Além disso, apesar de aludir especialmente a mulheres e crianças, esse protocolo considera o tráfico de qualquer pessoa. E esse é um ponto realmente importante para pensar em gênero, porque as distinções entre características consideradas masculinas e femininas, articuladas com outras diferenças de nacionalidade, classe, orientação sexual, etc., elas são implementadas para situar as pessoas em posições desiguais. Agora, no marco dos processos migratórios contemporâneos, as desigualdades que estão ancoradas na articulação de todas essas diferenças afetam a todas as categorias de pessoas envolvidas, incluindo também os homens, embora de maneira diferenciada, colocando também eles em situação de desigualdade. Muito bem.
Nas pesquisas realizadas no aeroporto, foram consideradas pessoas que voltavam na condição de deportadas ou na condição de não admitidas. As deportadas já estavam residindo no exterior. As não admitidas tiveram o ingresso recusado no aeroporto no qual desembarcaram. E na maior parte dos casos, o ingresso foi negado sob a alegação de que estavam se passando por turistas, mas na verdade estavam querendo ficar trabalhando no exterior. No caso das mulheres, particularmente das jovens, e em certos países como Portugal, além de serem maltratadas e humilhadas, uma recorrente alegação para recusar o ingresso é de que teriam viajado para prostituir-se. O que eu vou fazer é sintetizar alguns aspectos dessas pesquisas para em seguida comentar 3 pontos para poder avançar na discussão de como poder pensar sobre exploração e sobre trabalho forçado. Bom, o ponto de partida de ambas pesquisas foram os registros da Polícia Federal e as informações sobre pessoas deportadas e pessoas não admitidas. De acordo com os registros relativos a 2004, nesse ano retornaram 22.500 brasileiros nessas condições, em torno de 15.000 através do aeroporto de Guarulhos e os restantes através dos aeroportos de Belém, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Cerca de 33% seriam mulheres e, segundo a polícia, principalmente entre as que retornaram da Europa, haveria vítimas de tráfico internacional de pessoas. Em 2005, o número de pessoas deportadas e não admitidas que retornaram através desse aeroporto se manteve mais ou menos estável, embora o percentual de mulheres se reduziu um pouquinho. E as duas pesquisas foram realizadas em condições realmente difíceis, abordando as pessoas na sala restrita, no momento em que elas recebiam um formulário que devem preencher, deportados e não admitidos com uma série de dados. As deportadas tinham passado semanas em centro de detenção, as não admitidas tinham sido retidas até por vários dias em diversos aeroportos, sem banho, passando fome, chegavam frustradas, preocupadas com como retornariam a casa com as bagagens. Tal não era realmente o clima ideal para elas oferecerem informações. Entretanto, os pesquisadores, acompanhando e resolvendo vários problemas, conseguiram trabalhar com eles. E, finalmente, as duas pesquisas foram realizadas com diferentes metodologias. A primeira combinou abordagens quantitativa e qualitativa, um questionário que se aplicou a 175 pessoas, das quais 15 foram entrevistadas em profundidade. A segunda pesquisa foi puramente qualitativa. Foram entrevistadas 73 pessoas. Faço esse esclarecimento para dizer que os dados de ambas não podem ser fundidos. Contudo, há algumas características dos perfis dessas pessoas entrevistadas que se reiteram em uma e outra pesquisa. E elas oferecem um marco para a leitura do material qualitativo sobre o qual eu farei os comentários. Bem, e quais são esses perfis? São pessoas majoritariamente jovens, com menos de 30 anos, são pessoas cuja escolaridade é um pouco superior à média brasileira, majoritariamente em torno de 9 ou mais anos de estudo. Em termos de cor, os grupos integrados por pessoas que se autoclassificaram como brancas são significativos, mas em todas as categorias, a soma dos grupos de pessoas que se consideravam morenas, pardas ou negras, pretas, supera as que se classificaram como brancas. Pouco mais da metade não tem cônjuge ou companheiro, mas também em torno da metade tem filhos. E em termos de ingressos, no Brasil, os salários estavam majoritariamente entre 1 e 3 salários mínimos. Motivações. As motivações que estimularam essas pessoas a migrar ou a tentar migrar são principalmente econômicas. Não se trata necessariamente de desemprego. São sobretudo os baixos salários e a percepção da dificuldade em aceder a um certo patamar de consumo e garantir o futuro para elas e para os descendentes. Há outras motivações. Há mulheres recém-separadas que resolvem viajar para tomar uma certa distância de uma situação difícil. Alguma transgênero afirmou tentar fugir do preconceito que sentia no Brasil. E entremeados com esses aspectos há outros. Estão associados à ilusão de usufruir da vida e cidades ricas, sair com essas pessoas, casar. Mas o que interessa destacar é que são pessoas que não fazem parte dos grupos de brasileiros marcados pelas desigualdades mais extremas. Bom, passando agora aos 3 pontos que eu queria comentar. O primeiro é
gênero permeia os tipos de tráfico aos quais esses migrantes são vulneráveis. No conjunto do material e considerando a conceitualização de tráfico de pessoas do Protocolo de Palermo e não a do Código Penal brasileiro, os indícios de tráfico remetem realmente a poucos casos. No conjunto de ambas pesquisas, 21 pessoas afirmaram ter trabalhado na indústria do sexo no exterior e apenas 2 casos de trans remeteram a indícios de tráfico de pessoas. Digo isso pensando que houve engano no processo de recrutamento, deslocamento ou recepção, sobretudo sobre a assistência de dívida ou sobre o valor da dívida, sobre condições de moradia e de trabalho, e que também houve controle e cerceamento da liberdade e coação para obter lucros a partir das atividades dessas pessoas. Esse esclarecimento é importante porque, às vezes, o fato das pessoas que trabalharam na indústria do sexo ter deixado percentuais do que elas ganharam em algum estabelecimento é considerado exploração da prostituição de outra pessoa e, portanto, sinal de tráfico. Mas, no protocolo, a definição de tráfico remete a um processo que envolve algo mais do que isso, e o fato de existir engano, fraude, coação ou abuso de uma situação de vulnerabilidade. E entre o conjunto das mulheres entrevistadas em ambas pesquisas apareceram indícios de tráfico em apenas um caso, e este remete ao emprego no serviço doméstico e não à indústria do sexo. Já entre os homens entrevistados, os indícios apontam para outro tipo de tráfico, que é o de imigrantes, que assim como foi traduzido o smuggling para o português. E de acordo com o protocolo relativo ao combate ao tráfico de imigrantes, este delito envolve a promoção da entrada ilegal de uma pessoa no estado do qual ela não seja nacional ou residente permanente para obter um benefício financeiro ou material dessa pessoa. Bem, os homens aparecem sobretudo envolvidos no tráfico de imigrantes na tentativa de aceder aos Estados Unidos. Dependendo do período no qual eles saíram do Brasil, esse tráfico envolve grupos de coiotes apenas no México ou também na Guatemala, e valores que oscilam entre 9 e 11 mil dólares que eles pagam aos coiotes. Se sabe que, embora o tráfico de pessoas e de imigrantes constituam delitos diferentes, nos casos reais pode haver mutação de um para o outro ou elementos de ambos. Entre esses homens, não se observa essa mutação, embora nos trabalhos desempenhados no exterior, eles sejam submetidos a condições de trabalho extremamente duras e até cruéis. E aí, considerando os tipos de trabalho realizados por aqueles que de fato conseguiram ingressar no país de destino, entro no segundo ponto, relativo às marcas de gênero presentes nessas atividades e em como esses trabalhos são percebidos. No exterior, os homens trabalharam em restaurantes, na construção, em indústrias, na agricultura, como esquivadores ou no comércio como vendedores. As mulheres trabalharam na limpeza, em casas particulares, restaurantes, lanchonetes ou firmas, cuidaram de idosos e crianças. Elas também trabalharam na indústria do sexo, como prostitutas ou dançarinas eróticas, e ocasionalmente no comércio como vendedoras ou repondo estoques em supermercado. Nos Estados Unidos, na construção, realizando serviços tidos como mais leves que os masculinos. E as trans trabalharam exclusivamente na indústria do sexo, seja como prostitutas ou atrizes pornô. Em termos gerais, os trabalhos se caracterizam por alta rotatividade. Os homens circulam entre diversas atividades no setor da construção, ou restaurantes, se deslocam entre esses setores e outros. As mulheres também desempenham diferentes atividades em uma única estadia no exterior, combinando às vezes diferentes atividades remuneradas em um único dia. Faxineira e manicure e prostituta, cuidado de crianças, trabalho em supermercado e em faxina. As características intrínsecas da indústria do sexo, me refiro à intensidade do controle policial sobre os locais de trabalho, e também as demandas de clientes que requerem diversidade, conduzem a deslocamentos das pessoas entre locais e entre espaços. Mas neste universo de pesquisa, o deslocamento geográfico, ele aparece como um aspecto que permeia o trabalho migrante em qualquer setor. A procura de novas oportunidades leva as pessoas que estão na Europa a circular de um a outro país, de Portugal a Espanha, de Espanha a Bélgica, ao Reino Unido. Nos relatos, as remunerações são diversificadas. Os maiores valores recebidos estão vinculados a atividades ilegais, como o fornecimento de documentos que possibilitem
a permanência de migrantes irregulares nos Estados Unidos, rendendo até $15.000 mensais, e também estão vinculados ao trabalho na indústria do sexo. As pessoas dizem que receberam até 300 euros diários em clubes, contando os valores pelos serviços sexuais prestados e também a comissão pelas bebidas que os clientes consomem, e chegam a afirmar que é possível obter até 12.000 ou 15.000 euros no mês numa prazo de 21 dias. Por aqui não está calculado o percentual que se deixa nos clubes. Entre os homens, alguns entrevistados afirmaram ter recebido de 35 a 50 euros por dia trabalhando na construção em Portugal. Nos Estados Unidos também na construção de 7 a 15 dólares por hora trabalhada. Mas também há numerosos realmente registros de valores que beiram ou são inferiores aos salários mínimos nesses países, para homens e para mulheres. As informações são fragmentadas e não é possível, a partir delas, fazer uma comparação entre o que homens e mulheres recebem, mas é possível perceber que entre as mulheres, as atividades múltiplas e pagas por hora em alguns países aparecem como oferecendo melhores rendimentos que trabalhos únicos, como por exemplo a garçonete. E também não é possível traçar tendências em relação aos ganhos, mas o envio de remessas mensais para melhorar a casa, fazer investimentos tipo compra de gado, de uma terra ou de uma casa, revela uma capacidade de poupança e a intenção de construir um certo bem-estar no Brasil. E fica claro que o trabalho na indústria do sexo realmente é os maiores patrimônios entre este grupo de entrevistados conseguidos pelas atividades realizadas no exterior. Não só aquele dinheiro necessário para ajudar a família, mas para comprar apartamento, carro, montar um par de empreendimentos. Homens e mulheres trabalharam durante longas jornadas, mas aqui um ponto interessante é que, enquanto as narrativas masculinas são marcadas pela queixa sobre as condições de trabalho e da vida fora do Brasil, nos depoimentos femininos, o destaque tende a ser concedido para as melhores condições no exterior. Essa discrepância das percepções, ela pode ser vinculada aos tipos de trabalhos realizados, porque vários dos entrevistados desempenharam no exterior serviços tidos como pesados, por exemplo, na construção, e atividades que não desempenhavam no Brasil. Já a maioria das mulheres se ocupou em tarefas análogas às que realizavam no Brasil. Às vezes no Brasil eram não remuneradas e passam a ser remuneradas fora. E são consideradas femininas e, portanto, leves. E além disso, os homens que emigraram sós, eles são obrigados a ocupar-se de tarefas domésticas que dificilmente estariam no Brasil. Isso preocupa tanto que alguns chegam até a importar uma mulher da família para ocupar-se dos serviços domésticos. Ao contrário, as mulheres, quando migram sós, elas ficam liberadas do cuidado de outras pessoas da família. Bom, finalmente o terceiro ponto que eu queria comentar é como os tipos e condições desses trabalhos contribuem para pensar nas discussões sobre exploração. Eu diria que as pessoas entrevistadas que ingressaram no exterior, elas desempenharam atividades que estão distantes da noção de trabalho digno, no sentido de obter um rendimento justo, em um ambiente seguro, obtendo proteção social para si e seus familiares. Ao contrário, nos relatos, os trabalhos aparecem frequentemente marcados por o que poderíamos considerar, em termos amplos, exploração. Por exemplo, pagamentos mais baixos que os oferecidos a pessoas em situação regular, ou a combinação entre esses baixos valores pagos e exigência de jornadas extenuantes. Por exemplo, muitos entrevistados afirmam ter trabalhado entre 12 e 16 horas diárias com apenas meia hora de folga para alimentar-se. Às vezes, mais de 50% dos rendimentos ficam nas mãos de intermediadores. E frequentemente a exploração no trabalho no exterior é realizada por brasileiros também. Em alguns casos, essa exploração é extrema, combinando esses aspectos com condições de trabalho inseguras e nocivas para a saúde, em situações em que os migrantes vulneráveis em função da situação irregular no exterior, eles são pressionados. E eu vou dar como exemplo o relato de um homem que morou nos Estados Unidos, da onde foi deportado, respondendo à pergunta do pesquisador sobre se alguma vez foi pressionado ou forçado para fazer algum trabalho.
E ele respondeu, muitas vezes. Vou citar um exemplo só. Eu estava trabalhando para um brasileiro. Ele é o que nós consideramos como patrão carrasco. Até então, eu nunca tinha trabalhado com cimento. O cimento nos Estados Unidos é diferente do cimento aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem uma química muito forte e, além disso, contém cálcio. Então, ele é corrosivo. Quando você vai trabalhar com esse cimento, tem que usar uma bota de plástico como proteção para não ter problema. Não me foi passado nada. Eu entrei de tênis no cimento. Trabalhei o dia todo. No final do dia, quando eu tirei o tênis, a pele do meu pé saiu agarrada na meia. Ficou na carne viva. No outro dia, liguei para ele e falei que infelizmente estava machucado e não ia dar para trabalhar. Ele falou que não tinha problema. Só que no mesmo dia, às 4 horas da tarde, ele me ligou e falou: amanhã você vai vir? Com aquele tom irônico do tipo, não sou eu que preciso de você. Se você vir, vai ter o seu trabalho. Se você não vir, perde o seu trabalho. Eu fui obrigado. Eu tive que trabalhar com meu pé em sangue, onde eu enrolava uma faixa e colocava 2 meias, para poder ficar mais ou menos confortável. Trabalhei normal até meu pé cicatrizar tudo, ao ponto de eu chegar em casa todos os dias e tirar a meia branca toda vermelha de cima e baixo. Quando você trabalha para uma empresa americana, você tem opção. Quando você trabalha para brasileiro, você não tem opção. Todavia, esse exemplo, dependendo como a gente leia as convenções, me refiro à Convenção 29 do IT, pode não ser considerado trabalho forçado, isto é, como trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para a qual ele não tenha se oferecido espontaneamente. Eu vou voltar sobre isso aqui no final da fala. Mas o que eu queria destacar é que os relatos dos homens não remetem a situações análogas à escravidão, entendida como falta de liberdade, embora assim este tipo de condições de trabalho, e não remetem a isso considerando que formas comuns de cercear essa liberdade são retenção de documentos, dificuldade de acesso ao local, presença de guardas armados. Isso não aparece nos relatos. Muito bem, e aqui a comparação com os relatos das entrevistadas que trabalharam na indústria do sexo é importante, porque essa questão do controle, falta de liberdade, ameaças, etc., aparece sim nas histórias daquelas 2 transgêneros que eu disse para vocês, que apresentaram indícios de tráfico. E aí, para pensar nesses indícios de tráfico, a ideia de serviços forçados parece bem mais iluminadora que a de exploração sexual. Digo isso porque algumas interpretações de tráfico de pessoas confundem o tráfico com prostituição não autônoma, o que não deixa de ser compreensível, uma vez que no protocolo de Palermo os termos exploração da prostituição de outra pessoa e outras formas de exploração sexual, eles não são definidos. Mas, apesar de não serem definidos, adquirem um estatuto análogo ao de trabalho forçado ou servidão. E quando olhamos para o relato do conjunto de entrevistadas que trabalharam na indústria do sexo sem apresentar indícios de tráfico, percebemos que algumas trabalharam de forma autônoma e outras deixaram parte dos lucros nos estabelecimentos, mas o fizeram sem coação, sem engano, muitas vezes no marco de jornadas de trabalho bem mais leves, inferiores a 8 horas e em serviços percebidos como melhor remunerados. E nenhum desses relatos alude a condições de dureza e pressão semelhantes às do depoimento do homem que acabo de ler. Contudo, essa noção pouco clara de exploração sexual faz com que também elas, às vezes, sejam consideradas vítimas dessa exploração. E essas pessoas foram alvo de blitz para detectar migrantes irregulares em locais onde se exerce a prostituição. São blitz que fazem parte de políticas migratórias restritivas, mas muitas vezes estão envolvidas em uma retórica de resgate às vítimas do tráfico de pessoas. Assim, uma formulação pouco clara, criada para proteger vítimas do tráfico, acaba atingindo de maneira particular quem desempenha atividades na indústria do sexo. Concluindo, então, eu queria chamar a atenção para o fato de que é importante perceber a discrepância entre a maneira de conceitualizar os tipos de atividade e as condições nas quais são desempenhadas
de acordo com o setor envolvido. Quando se trata de atividades na indústria do sexo ou quando se trata do trabalho em outros setores. E que também é importante pensar nos efeitos que esta discrepância tem na vida dos migrantes. E também acho que é importante pensar sobre mecanismos que os protejam, que protejam esses migrantes, independentemente do setor no qual trabalhem, pois de fato eles são vulneráveis a abusos, sobretudo em função de sua situação irregular. E por aqui eu acabo. Quero agradecer, primeiramente, ao Marco Aurélio pelo convite para participar dessa mesa. Não é muito comum se tratar o mercado das drogas ilícitas, e os agentes que operam nesse mercado como trabalhadores. E, portanto, eu achei muito interessante a ideia do Marco Aurélio de pensar essa discussão de formas de trabalho não usuais e que tendem, ultimamente, nas últimas décadas, a se espalharem, a se estenderem. Então, eu preparei uma intervenção que, por um lado, trata diretamente do tema do trabalho no tráfico e, por outro lado, mostra como esse trabalho fica submetido a uma série de condições sem as quais ele não poderia se reproduzir. Em primeiro lugar, a gente percebe, por exemplo, que algumas facetas do tema da mesa, por exemplo, o trabalho infantil e o trabalho em serviços forçados também está presente no tráfico de drogas. Então, de certo modo, tratar dessa área também entrar um pouco nos temas dos meus colegas de mesa. Os trabalhadores do tráfico de drogas, a varejo, podem ser divididos em duas grandes categorias. Estou falando particularmente a partir das minhas pesquisas no Rio de Janeiro, mas eu creio que há bastante abrangência nos modelos que foram encontrados no Rio nessa área. Você tem os autônomos, que geralmente atuam na classe média, nas elites, que trabalham com entrega a domicílio, no delivery, ou então via contatos, agenda telefônica. Você tem os trabalhadores que atuam territorializados, geralmente em áreas de pobreza urbana, favelas, morros, áreas de periferia das grandes cidades, e que de algum modo se diferenciam dos primeiros pelo fato de que não atuam sozinhos numa rede de autônomos, mas atuam dentro de algo que poderia ser comparado a uma organização social. Uma organização social para a comercialização a varejo de drogas, geralmente sob a forma daquilo que é chamado de quadrilha. E essas quadrilhas podem ser pequenas, podem reunir 5, 8, 10 pessoas, como podem ser muito maiores, chegar até uma centena de pessoas. Elas estão interligadas em redes a outras quadrilhas. Essas interligações, essas alianças, geralmente precárias, no Rio de Janeiro, ganharam forma de facções do tráfico.